Queridos, o que é que nós vamos meditar agora nessa palestra? Nós tínhamos planejado um tema, mas conversando com um pastor, eu penso que para nós já caminharmos para algumas questões práticas, como vai ser também a próxima palestra, a questão da subscrição confessional e dos benefícios para a igreja em levar a prática do firmar a confessionalidade. Eu pensei nessa ocasião, irmãos, tratarmos sobre a instrução dos filhos da aliança e onde entra a utilidade, por exemplo, que nós temos visto na questão dos catecismos, né, da confissão, etc. Então, meditemos, irmãos, sobre esse tópico, a instrução dos filhos da aliança e a utilidade da confessionalidade para ela. Queridos, Ezequiel 16, 21 diz assim: mas mataste a meus filhos e os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Amém. De que o Senhor está falando aqui, irmãos? O Senhor está reprovando o povo de Israel, que pegou os filhos que Deus lhes deu, e ao invés de devolver a ele, os entregou aos falsos deuses em sacrifício a eles. E, infelizmente, a gente encontra isso, irmãos, na igreja da Antiga Aliança. Tem reis em Israel que fizeram isso, entregaram seus filhos a falsos deuses em sacrifícios a eles. Queridos, Deus, enfaticamente, através das Escrituras Sagradas, nos ensinou sobre a importância e o dever da instrução dos filhos da aliança. Todos os filhos daqueles que estão no pacto são chamados por Deus de os filhos do pacto. É por isso que Deus fala lá em 1 Coríntios 7, que eles são separados, eles são santos. É por isso que os nossos filhos são batizados. As pessoas falam assim, presbiteriano batiza criança. Não, presbiteriano não batiza criança. Presbiteriano batiza os filhos da aliança. Criança, quem batiza é romanista, que passando na rua ele paga o preço e o padre vai lá e batiza. Presbiterianos são os filhos que Deus nos deu da membresia daquela igreja. Porque há um compromisso pactual envolvido ali, irmãos. E isso é muito grave, queridos, ao ponto de chegarmos a textos como esse. Deus condenando o seu povo porque ele deu filhos ao seu povo, que eram filhos dele, ele deu ao seu povo, e o seu povo, ao invés de conduzi-los a Deus, os entregou aos ídolos. Irmãos, diante dessa introdução, já nós conseguimos perceber essa verdade aqui. Negligenciar o dever da instrução dos filhos da aliança é um pecado com inúmeros agravantes e consequências. E se nós queremos meditar sobre confessionalidade e sobre o ensino e os benefícios que a confessionalidade traz para a igreja, nós não vamos encontrá-la apenas nos adultos, como nós já vimos alguns benefícios. Nós vamos encontrá-las também nas crianças. Eu quero mostrar com você de Gênesis a Apocalipse, pensando em alguns textos, como que isso é verdade. Deus é enfático, irmãos, como eu falei, para a igreja, nesse dever de instruir os filhos da aliança. Venha comigo, por favor, para Gênesis 18, versículo 19, texto que nós mencionamos hoje pela manhã, apenas citando de cabeça, agora nós vamos lê-lo. Gênesis 18, versículo 19. Porque eu o escolhi, Deus está falando a Abraão, eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Veja que interessante, eu te escolhi para instruir aos teus filhos e aos filhos que ainda hão de vir dos teus filhos, para que você possa ensiná-los os meus caminhos. Ou seja, irmãos, é da natureza desse pacto na qual os nossos filhos foram inseridos e recebem um benefício deles, a diligência na instrução a eles. Depois, irmãos, quando o Senhor liberta o povo do Egito, ele estabelece o sacramento da antiga aliança do Pacto da Graça, chamado Páscoa. A Páscoa, como um sacramento da antiga aliança do Pacto da Graça, foi entregue ao povo de Deus, à igreja no Antigo Testamento, para que eles o praticassem como nós praticamos a ceia, que foi substituída, né? A ceia substituiu a Páscoa na Nova Aliança. Mas há uma coisa interessante nesse texto. Êxodo 13 em diante, versículo 1 em diante, o Senhor diz que as crianças deveriam estar ali presentes, a fim de que se suscitasse a ocasião para quê? Para instruí-las
acerca do pacto do nosso Senhor, acerca da obra redentiva do nosso Senhor. Os pais deveriam aproveitar a ocasião para isso. Quando o povo de Israel, irmãos, estava prestes a entrar na terra prometida, o Senhor reafirmou a uma nova geração essa mesma ênfase e essa mesma importância, que está lá no texto de Deuteronômio 6. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Vamos abrir, por favor? Deuteronômio 6. O Senhor faz uma introdução, lembrando que eles estavam prestes a entrar na terra prometida e que deveriam temer apenas ao Senhor. E aí ele fala, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, etc, etc. O povo de Deus, irmãos, tinha de ensinar seus filhos de forma constante, rotineira, orgânica e aguda. Não deveria perder nenhuma oportunidade. Mas vamos para os históricos. Aí a gente chega então em Josué. O povo de Israel vai conquistar a terra prometida. Eles veem os feitos do Senhor. Venha para Josué 24, versículo 14. O povo prestes tendo possuído a terra, já Josué no final da sua caminhada, é dito o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez aqui, queridos, é repetida uma verdade. A instrução dos filhos da aliança é um compromisso pactual. Você não escolhe se você vai instruir o seu filho ou não. Não é facultativo. Coisa mais absurda que você pode ouvir no meio do povo de Deus é ele falar assim, não, deixa ele vai saber o que ele quer ser da sua vida. Meu querido, você fez um juramento no batismo do seu filho. E no seu juramento não tinha isso lá. Eu vou deixar ele fazer o que ele quiser, porque quando ele ficar grande ele vai decidir o que ele quer ser da vida. Não! É um compromisso pactual. Você está em pacto com o Senhor, e o Senhor, por sua graça, estendeu esse pacto e os seus benefícios externos aos nossos filhos. Então, cumpre-nos uma responsabilidade pactual, a instrução deles. Josué está falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que parece que é muito mais fácil colocar um adesivo na porta de casa com esses dizeres do que, de fato, fazer isso. E aqui, irmãos, eu começo a aplicar essa questão da confessionalidade também, a questão da instrução dos filhos da criança. Meu querido, dá trabalho. Quem disser que não dá trabalho está mentindo. Algumas pessoas falam assim, pastor, que lindo, você tem 3 filhos, né, e tal. E aí, é legal como é que é? Meu irmão, é muito bom. Coisa prazerosa. Meu coração fica destruído nessas viagens que tem que passar muito tempo longe. Mas dá trabalho. E quem disse que aquilo que é bom não daria trabalho? É porque é bom que dá trabalho. Você sentar, você explicar, você sentar de novo, explicar de novo. Repete mais uma vez e de novo. Bora para o catecismo, bora ler a Bíblia, vamos para a palavra do Senhor. Isso dá trabalho, mas o fruto disso é maravilhoso. É por isso que o Senhor falou, quem sai semeando, caminhando a chorar, voltará jubiloso, com os molhos nas mãos. A instrução dos filhos da aliança, irmãos, com essa convicção, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, dá trabalho. Mas o benefício para a família do pacto e para a comunidade do pacto, que é a igreja do Senhor, é indizível. Repita quantas vezes for necessário o catecismo. Leia quantas vezes for necessário a Bíblia com o seu filho. Faça o culto doméstico diário. Traga-o para ouvir o assim diz o Senhor pela boca do seu ministro.
Converse com ele no carro. Estude com ele todos os caminhos que você puder, para que o coração do seu filho possa receber tudo aquilo que Deus chamou você a entregar para o bem da alma dele. A instrução dos filhos da aliança, meu querido, ela é um dever e uma prioridade da família. A igreja é um auxílio. Aqueles que têm escolas cristãs, por exemplo, têm um outro auxílio. Mas a quem foi que Deus entregou essa responsabilidade? Aos pais. Aos pais. Porém, irmãos, depois da morte de Josué, a geração seguinte não honrou esse compromisso pactual. E é por isso que Juízes, no capítulo 2, versículos 11 e 12, é dito assim, 10, versículo 10 é dito assim: outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Por isso eles, vem o versículo 11, fizeram o que era mal perante o Senhor. E qual é a razão, irmãos, dessa degradação? Eles não foram instruídos no caminho do Senhor. Eles não conheciam o Senhor. Quer ver um exemplo? Um homem que era uma bênção em Israel, né? Era um instrumento do Senhor, apesar dos seus pecados e seus erros. Sacerdote Eli. Sacerdote Eli que ajudou ali e discipulou o profeta Samuel. Como é que eram os filhos do sacerdote Eli? A Escritura fala que eles eram perversos em Israel. E que Deus falou com ele por meio de Samuel: eu vou extirpar a tua casa da terra, porque eu mandei você instruir os seus filhos e você não o fez. Deus não está brincando, irmãos. Deus não está brincando. Nós perdemos tempo com tanta coisa boba, besta, quando aquilo que é essencial para o bem da igreja do Senhor e dos nossos filhos a gente deixa passar. Mas isso não é falado apenas nos históricos, irmãos. Vamos para os Salmos e para Provérbios. Vem comigo para o Salmo 78, que nós lemos ontem. Há uma verdade sobre isso também. Não apenas os mandamentos nos expõem a importância da instrução aos filhos da aliança, não apenas o relato bíblico nos mostra as consequências de nós desprezarmos isso, mas também o Senhor nos expõe a importância disso ao colocarmos os mesmos compromissos e demandas nos Salmos e em Provérbios, de forma que quando a igreja canta os Salmos, ela está lembrando: eu tenho um compromisso diante do Senhor. Veja o Salmo 78. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Veja, antes de eu continuar aqui, o que é que o Senhor está falando com o povo de Israel? Escutai, povo meu, a minha lei. Abra o seu ouvido. Sabe o que é que o Senhor está falando aqui, irmãos? É a mesma coisa que nós vimos na palestra anterior. Que esteja primeiro no seu coração. Para o que vem em seguida. O que ouvimos, o que aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Aqui, irmãos, no Salmo 78, a igreja se compromete em passar à geração seguinte aquilo que o Senhor deu à geração anterior. E, mais uma vez, é aqui que entra o papel da confessionalidade. Eu estou garantindo que essa nova geração vai receber a sã doutrina, a correta interpretação da palavra. Está aqui, meu filho, leve isso adiante, creia e leve isso adiante até o nosso Senhor voltar. E ensine ao seu filho, ensine ao seu neto, e inste com o seu filho para que ele ensine ao seu bisneto. E assim a igreja do Senhor ela vai caminhando de geração em geração. Há um compromisso aqui, irmãos, estabelecido do povo para com o Senhor Deus. E esse compromisso é nosso. E é um detalhe. Esse salmo escrito por Asaf provavelmente foi exatamente no contexto em que o povo estava sendo disciplinado pelo Senhor, porque falharam na instrução dos filhos da aliança. Como a igreja é uma só, irmãos, é católica, orgânica, pactual e espiritualmente ligada, esse compromisso pactual não mudou. A cada batismo dos filhos da aliança, tanto os pais quanto a igreja local, eles juram e reafirmam esse pacto. Nós vamos conduzir os nossos filhos na sã doutrina.
nós vamos passar para ele a confessionalidade que nós recebemos. Mas, meus irmãos, não é brincadeira. Não é brincadeira. Perder tempo com aquilo que não é pão, com aquilo que não alimenta a alma dos nossos filhos, é arriscado. Satanás não brinca, irmãos. Às vezes a igreja lida com isso como se nós estivéssemos na Disneylândia, quando nós estamos numa guerra. Satanás quer que nós pensamos que nós estamos na Disneylândia. Não tem bobagem. Dá aquilo que é legal. Deixa ser cri-cri, deixa ser chato. Ficar tão preocupado com que seu filho tenha um conhecimento doutrinário. Não, isso aí depois, quando ele crescer, quando ele tiver com conhecimento, entendimento. Agora vai para o soft. Ele não está fazendo isso com o nosso filho. Ele está dando aos nossos filhos aquilo que demoniacamente é contrário ao Evangelho. Basta você olhar as escolas, as filosofias estão ali ensinadas. Basta você olhar desenhos animados, filmes, músicas. Eu sou da época, eu sei que boa parte dos irmãos aqui também que a nossa maior preocupação era encontrar as mensagens subliminar, rebobinando fita, né? Para ver se encontrava alguma coisa lá. Hoje não está subliminar, não. Hoje é explícito, na nossa cara. E vamos nós ficar brincando de instruir os filhos da aliança na confessionalidade bíblica? Não, irmãos. Não. Esse compromisso pactual que é afirmado aqui no Salmo 78, nós devemos fazê-lo. A ênfase, irmãos, que Deus dá e a seriedade da instrução dos filhos da aliança são vistos também quando Deus entrega um livro inteiro em que um pai está ensinando um filho. Que livro é esse em que um pai chama o seu filho a ouvir a instrução da palavra do Senhor? Esse livro chama Provérbios. Provérbios está na estrutura de um pai chamando o seu filho. Fez: filho meu, vem cá, escuta a palavra do teu pai. Ouve o que eu tenho para te dizer. Essa é a sabedoria, esse é o caminho. E o que é que nós fazemos, irmãos, quando nós damos aos nossos filhos a confessionalidade? Nós estamos fazendo exatamente o que Provérbios está fazendo com os filhos. Filho, vem cá. Essa é a sabedoria que nos foi legada pela palavra do Senhor que os nossos pais professaram. Vá por aqui. Ouça a voz desses nossos pais na fé e você vai ter um caminho sólido na sua caminhada. Por isso que Provérbios 22:6 diz: instrua a criança num caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Há uma expectativa, querido. Instrua, dê a ela o que Deus está mandando a gente entregar. O dever pactual da instrução também é demandado de nós, irmãos, nessa porção da palavra. Mas, ainda, queridos, vamos avançar para o Novo Testamento? E venha comigo para o Mateus 13. Mateus 13, versículo 36. Na verdade, irmãos, versículo 35, 34 a 36, diz assim: todas essas palavras disse Jesus à multidão por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedidas as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E aí lá na frente, ele vai e fala: por que eu falo assim? Para que quem ouve não ouça, e não entendam, e não sejam convertidos. Se você perceber, querido, o que foi citado aqui no versículo 35 é exatamente o Salmo 78. O Salmo 78, lembra que ele falou? Abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas antigas. E aqui o Senhor está citando isso, irmãos, para dizer o seguinte: quando, irmãos, nós instruímos os nossos filhos na palavra do Senhor e fazemos uso, por exemplo, do catecismo, falando de coisas antigas, nós estamos revelando a ele aquilo que Cristo deu a conhecer ao seu povo. Mas se nós somos negligentes na instrução dos nossos filhos, nós estamos ocultando deles
como Cristo ocultou dos ímpios. Você tem noção do que isso significa? Quando nós desprezamos a instrução dos nossos filhos, nós estamos colocando eles sob juízo, tratando-os como Cristo tratou aqueles que eram ímpios, que ele não queria que conhecesse o seu evangelho. Muitos, irmãos, de nós somos diligentes em dar aos nossos filhos um futuro promissor, não é isso? E não há nada errado nisso. Dar uma boa escola, uma boa instrução. Nós nos preocupamos em dar, vamos deixar aqui para eles uma casa boa, um terreno bom, imóveis. Mas quantos de nós, irmãos, estamos igualmente empenhados em dar a eles Cristo? Em garantir que nós vamos fechar os nossos olhos e dizer, eu cumpri o meu papel, eu instei com os meus filhos em lhes dar Cristo. Se você já tem filho, você deve estar atento a isso. Se você ainda não tem filho, é casado e não tem filho, já saiba desde agora. Porque você não aprende a nadar quando você cai no alto mar, você aprende antes, para você cair lá. Já vá para o parto com essa convicção. Eu vou instruir os meus filhos no caminho do Senhor diligentemente. E se você ainda não tem filho, e nem está casado, está esperando um varão ou uma varoa, meu querido, saiba que é isso que o Senhor quer de você. E enquanto não chega o varão e a varoa, você tem várias crianças, vários filhos da aliança nessa igreja, que o Senhor lhe chama a servir, querido. Lhe chama a servir. A finalidade, irmãos, da entrega da revelação, o Salmo 78 nos diz, é para que a geração seguinte o conhecesse. Então pusesse a sua confiança em Deus e não se esquecesse do Senhor e obedecesse aos seus mandamentos. E aí o texto diz, Salmo 78, volte comigo, por favor. Mais na frente, para que, versículo 7, Salmo 78, versículo 7, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Deus ordenou assim, irmãos, dessa forma a instrução dos filhos da aliança. E nós temos esse rico instrumento chamado catecismo para preservar o seu culto na terra, irmãos. Ele preserva o seu povo ordinariamente, irmãos, por meio da instrução dos filhos da aliança, geração após geração. E negligenciar isso, queridos, traz gravíssimas consequências. É militar contra o reino de Deus. Mas cumpri-lo é ser um cooperador na expansão do reino de Deus. E eu quero mostrar para você mais um texto, queridos, que nos ajuda nisso aqui. Um texto que nós tratamos ontem sobre confessionalidade. E veja a aplicação dele para a instrução dos filhos da aliança com relação à confessionalidade. Mateus capítulo 28. Quando nós falamos um dos benefícios da confessionalidade no ensino, é que eu posso dizer que eu dei tudo aquilo que o Senhor mandou ensinar para alguém, não é isso? Porque está ali todas as doutrinas tratadas, explicadas, sumarizadas. E então vem Jesus, versículo 28, capítulo 28, versículo 18, na verdade. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. E aí, irmãos, esse é um texto, o último texto da nossa consideração sobre o ensino dos filhos da aliança e a confessionalidade. Ficou claro para nós que a Bíblia insta, que Deus é insistente conosco sobre o dever de ensinar os filhos da aliança, custe o que custar. Só que tem um ponto aqui interessante nesse texto, irmãos. Quando o Senhor fala assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele está deixando implícito aqui, irmãos, que há um tipo de criatura próximo a nós que deve receber essa pregação também.
São os nossos filhos. São os filhos da aliança. Ora, irmãos, e quantos não se colocam num ministério e colocam para si um tipo de ministério que fala assim, Deus me chamou para conquistar as nações, mas a casa está padecendo. Não é incomum encontrar, às vezes, muitas pessoas envolvidas no ensino na igreja local, no departamento infantil ou com adolescentes e jovens, cujos filhos estão passando fome. E não é de pão, é da palavra. Quando o Senhor diz, irmãos, fazei discípulo, nós não podemos nos esquecer que os primeiros discípulos que o Senhor nos entregou são aqueles que foram gerados no ventre das esposas, das famílias. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, o Senhor falou, não foi? Também nós podemos dizer, o que adianta ganhar multidões pela pregação, por um ministério profícuo, e perder o coração dos próprios filhos, os filhos da aliança. Ora, irmãos, a pregação aos filhos da aliança, ensinando a eles tudo o que o Senhor nos mandou, é claramente vista no discipulado, dia a dia, no uso do breve catecismo, por exemplo. Você está dando ali ao seu filho tudo o que Deus ordenou que você lhe entregasse. Essa ampliação, irmãos, que inclui os nossos filhos, porque isso aconteceu com todos os mandatos na criação, né? Na criação nós temos o mandato social, o mandato cultural e o mandato espiritual. Todos eles na redenção, eles não foram anulados, eles foram ampliados. E lá na criação foi dito, ide por todo o mundo e encher a terra. Vamos fazer menino. Aí no Evangelho ele vai falar assim, mas o encher a terra aqui não é só de meninos que o seu ventre gera, mas é os dos filhos da fé pela pregação do Evangelho. E aí ele também lembra, e aqueles que foram gerados do teu ventre fazem parte do teu objeto de pregação. Veja que paralelo interessante. Mateus 28 é dito, indo ensinai tudo quanto eu ordenei. Não é isso que o texto fala? Aí vem Deuteronômio 6, indo pelo caminho, ensinai tudo o que eu ordenei aos teus filhos. Você consegue perceber o paralelo aqui? Ele não é à toa, querido. Quando somos diligentes, queridos, na instrução de nossos filhos, nós estamos cumprindo a grande comissão. Muitos esperam ir para o outro país, para que então possam dizer, eu estou cumprindo a grande comissão, mas se esquecem que ter filhos e instruí-los é a forma mais próxima e imediata dessa grande comissão. Muitos negligenciam seus filhos sob o pretexto de estarem cumprindo uma missão especial que Deus lhe deu. Mas enquanto ganham almas do mundo inteiro, perdem aquelas que estão em sua casa. Certa vez uma irmã chega na nossa igreja, ela tinha um trabalho, um trabalho que envolvia pessoas e aconselhamento de pessoas, e ela viu aquilo como um ministério que Deus lhe deu. E o seu filho passava o dia longe dela. Uma irmã muito temente ao Senhor, muito temente, uma crente, que nós amamos. Mas ela veio com isso da vida dela, e ela não, porque esse meu trabalho é um ministério que Deus me deu. Eu estou ali alcançando pessoas por aquilo que Deus me deu. Mas o filho passava das 7 da manhã às 17 da tarde em uma escola em tempo integral. Aí eu pedi para o senhor conversar com ela, minha irmã, tem certeza que Deus lhe entregou este ministério? Eu não tenho dúvida que Deus lhe entregou um ministério, porque está lá na Escritura. Ele te fez mãe, e você tem uma responsabilidade sobre esse menino. E ela, pastor, é mesmo. Eu estou vendo já as consequências e os frutos de eu negligenciar o meu filho para ganhar o mundo inteiro, perdendo aquele que o Senhor me entregou. E aí, uma revolução na vida daquela família começou a acontecer. E hoje, alguns anos depois, ele se volta e fala, pastor, que grande bênção foi aquilo na nossa vida. Não negligenciar a instrução dos nossos filhos. Ver agora o meu filho que estava muito aquém, na própria formação intelectual, na própria formação teológica, doutrinária, moral, e agora ali com ele, próximo a ele, eu cumprindo o meu papel, cumprindo a grande comissão com o meu filho. E a base de tudo isso, irmãos, é a promessa que o Senhor nos fez em Atos 2:39. Porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos, e a todos que estão longe, tantos quantos Deus
nos chamar em nosso Senhor. Por isso, pais, Deus enviou vocês como um tipo de apóstolo aos seus filhos. A palavra apóstolo significa enviado. Deus enviou vocês para discipular os seus filhos. Bote a Bíblia debaixo do braço. Bote o catecismo do outro braço. E cumpra a missão que Deus lhe entregou. Quando nós temos igrejas, quando nós temos famílias fortes, homens que são machos de verdade e que cumprem o seu papel, mulheres que vestiram a vocação que Deus lhe deu, meu querido, você vai ter igrejas fortes e que vão ali ser baluarte numa região, baluarte da verdade em uma região, e isso vai se estender gerações a fio. Os meninos naquela igreja vão saber, aqui tem cabra macho. As meninas naquela igreja vão saber, aqui tem mulheres que amam a vocação que Deus lhe deu. Eles estão recebendo a instrução da palavra do Senhor. E o que é que você acha que vai formar no coração dessas crianças? Uma cosmovisão bíblica que vai se estender para a próxima geração. Vai doer, vai cansar, vai sangrar, lágrimas vão rolar, mas os molhos vão vir nas mãos. Vão vir nas mãos. Convio, querido, é um homem que esconde de outro algo que pode salvar a sua vida. Nós julgaríamos essa pessoa como vil, né? Talvez um remédio que poderia curar alguém, você sabe que existe um remédio e você não fala para alguém que está padecendo uma doença. Convio é isso, irmãos. Só que pior, querido, é o pai que, sabendo da promessa do pacto da graça, não é diligente para apresentá-la insistentemente a seus filhos. A promessa não foi feita só para você, querido. Ela foi estendida aos nossos filhos. Seja diligente. Seja diligente na instrução dos seus filhos. A cada novo filho da aliança que o Senhor envia para a igreja, irmãos, nós temos que comemorar. Como se fosse um grito de gol da Copa do Mundo. Deus está fazendo a sua igreja crescer. É mais discípulos para a gente instruir na palavra do Senhor. É mais discípulos para ouvirem a instrução da palavra do Senhor. Podemos não deixar como herança, querido, casas, terrenos, carros e uma gorro da conta bancária aos nossos filhos. E não há problema nenhum se você conseguir deixar essas coisas. Porém, se lhe deixarmos apenas Cristo, teremos deixado tudo. Teremos lhe deixado a maior riqueza que um homem pode ter nesta era e na era vindoura. Teremos lhe deixado a herança dos céus. Não é pecado darmos boas coisas da criação aos nossos filhos, irmãos. Mas é um grave pecado. Enquanto nós estamos dando o melhor que esse mundo pode dar, nós ocultamos dele Cristo e a sã doutrina. A lógica é simples, irmãos. Se estamos tão empenhados em darmos coisas boas aos nossos filhos, nós não nos empenharemos ainda mais em lhes apresentarmos Cristo, em abraçarmos em nosso coração uma confessionalidade bíblica para passarmos a eles algo certo. Como é que você não os instrui acerca do caminho da Nova Jerusalém e espera encontrá-los lá? É tolice fazer essa caminhada, queridos. Por isso, irmãos, com diligência, procuremos instruir os nossos filhos. E de forma prática, como os padrões de Westminster podem ser usados na instrução e no ensino na igreja, em especial nesse ponto aqui que nós estamos tratando. Por exemplo, em ocasiões de conversas privadas e piedosas voltadas para Deus, dirigindo no carro. É muito comum hoje você para no sinal, olha para o lado e você tem um adolescente e o pai do lado calado, dirigindo. Muito comum isso. Por quê? A gente perde a oportunidade de conversar, de provocar os nossos filhos. Conversas à mesa, passeando com os nossos filhos. Ou ainda, com meditações seguindo o padrão de Provérbios de Salomão, fazendo com que nossos filhos olhem para qualquer coisa na criação e vejam a glória de Deus. Olha, por exemplo, o padrão de Provérbios, está lá Salomão olhando a formiga e fala, olha, a formiga cumprindo o mandamento do Senhor, de não ser preguiçoso. Preguiçoso, vai ter com a formiga.
Ela não tem chefe, ela não tem ninguém sobre ela, mas ela não para de trabalhar. Meu filho, olha para a criação assim, veja a glória do teu Deus. E assim você faz com que seu filho ore a glória do Senhor com essas meditações, seguindo o padrão de Provérbios. Ou na leitura da palavra no culto doméstico e durante o dia. Irmão, você tem uma coisa que nós precisamos resgatar em nosso meio, é a prática diária do culto doméstico. Como o pastor Alessandro bem lembrou, há ocasião pontual e há o dia a dia. E aproveitar todas as oportunidades. E o culto doméstico é uma ocasião ordinária, marcada na agenda da família naquele dia. Todo dia nós vamos parar o que estivermos fazendo para buscarmos juntos ao Senhor. Qual o impacto que você acha que vai trazer isso na vida do seu filho? O seu filho vai crescer com o imaginário. Deus ocupa um espaço no nosso dia, nas nossas conversas no dia a dia, mas também a tal ponto. Meu pai encontra tempo para comer, meu pai encontra tempo para dormir, meu pai encontra tempo para ir para a academia, aqueles que conseguem fazer isso. Meu pai encontra tempo para assistir os jogos de futebol, mas ele não encontra tempo para buscar junto ao Senhor. O contrário é percebido. Mas às vezes a família que leva isso a sério, isso vai marcar a alma de crianças. No culto doméstico a gente lê a Bíblia sequenciadamente, as crianças vão aprendendo as histórias bíblicas. Quantas crianças não chegam na igreja e não sabem sequer um personagem bíblico? É deficiência da escola dominical? Não. Em casa. Conversávamos agora no intervalo com um casal, e a irmã falou assim, pastor, como que hoje as crianças não sabem nem as músicas cristãs? E eu acho o porquê do que isso existe, irmã. Porque falta no culto doméstico isso. Falta. Mas ali as crianças, elas podem ser instruídas. A memorização do catecismo, irmãos, nessa ocasião. Eu lembro, por exemplo, há duas histórias ilustrativas sobre essa questão do impacto do culto doméstico na vida de uma criança. A Joel Bick contava, o pastor Joel Bick, teólogo, não sei quantos conhecem, o doutor Joel Bick, ele contando numa palestra sobre culto doméstico, que o pai dele, eu acho que ele tinha 4 filhos, né? Joel Bick tinha 3 irmãos. E o pai dele era muito trabalhador, era nessa questão de fazenda e tudo mais. Então ele falou assim, eu não consigo lembrar muito dos tempos que meu pai jogava bola comigo, brincava comigo. Mas eu lembro com muita clareza que ele poderia chegar cansado o que fosse em casa, que ele ia fazer o culto doméstico conosco. E quantas vezes meu pai me colocava no colo no final do culto doméstico e começava a rogar ao Senhor pela minha conversão e a conversão dos meus irmãos. E as lágrimas corriam nos seus olhos. Senhor, converte os meus filhos. Usa tudo isso aqui que eu estou dando para eles, para a tua glória, para que eles sejam convertidos ao Senhor. Um homem que, infelizmente, pela providência, não conseguia ficar jogando bola com seu filho, mas não negligenciava o culto doméstico. Deus ouviu as orações desse pai. E hoje, Deus tem usado Joel Bick mundo afora. Ou então, mesmo Joel Bick contando a história de um dos tripulantes da Apollo 11, se eu não me engano, daquela que pegou fogo, né, quando foi lançada. Não sei se foi a 9 ou se foi a 11, não me recordo agora. E então, esse pai presbiteriano deixou fitas gravadas do culto doméstico que os seus filhos deveriam fazer na sua ausência, dizendo, filhos, eu vou para o espaço, mas enquanto eu estou lá, eu gravei aqui essas fitas, está aqui a quantidade de dias que eu vou estar fora, a quantidade de fitas gravadas do culto doméstico, em que eu vou estar com vocês ali, abrindo a Bíblia, pedindo para vocês abrirem a Bíblia, igual que a gente fez na pandemia, naquelas transmissões, né, de devocionais. E aí, imagine vocês, os filhos vendo o pai pegando fogo nos céus. Que impacto saber que os pais deles estavam preocupados com a instrução deles, ao ponto de ele ter deixado para nós fitas gravadas para nós fazermos culto doméstico. Irmãos, o Senhor nos entregou os meios. A gente só precisa fazer. Instrua. Assista menos séries na Netflix e leia mais a Bíblia com seus filhos. Gaste menos tempo com bobagem no Instagram e gaste mais tempo memorizando o catecismo com os seus filhos. Você não vai se arrepender. Disso eu tenho dúvida. Eu jamais encontrei um crente que pudesse olhar para trás e falar assim, como eu me arrependo de ter feito culto doméstico com meu filho. Mas eu conheço crentes que dizem, como eu me arrependo de não ter me dado mais para instruir meu filho. Hoje, naquilo que é minha responsabilidade, eu posso dizer, essa pessoa diz, eu falhei. Ele virou as costas para o Senhor.
Não brinquemos com isso, irmãos. Aproveitemos essas ocasiões e aproveitemos, como última aplicação, essas ferramentas que o Senhor nos deu. Se você tem alguma oposição ainda aos padrões de Westminster, eu lhe encorajo. Deixe de lado, faça todo o movimento que a gente fez aqui. Pegue ele e instrua seu filho. Pergunta após pergunta, catecismo. Ah, pastor, mas ele é muito novinho, ele não vai entender. Vai, querido. Ele vai aprender. E mesmo que ele não consiga compreender tudo, mas está ali. As pessoas chegam... Uma das coisas piores que você pode ouvir como historiador, eu sou formado em História, a gente brincou de perfil semana passada com os irmãos da igreja, e aí tinha umas perguntas sobre datas, né? Aí os irmãos falavam, não, o pastor tem que acertar. O pastor é historiador. Se o pastor errar... Eu falei, meu irmão, deixa eu te contar uma notícia. No curso de História me falavam assim, não precisem memorizar as datas, vocês precisam pensar historiograficamente. E eu olhava para aquela coisa e eu falava, como é que eu vou pensar numa coisa que eu não sei? E hoje a igreja faz o mesmo tipo de raciocínio. Não precisa dar versículo, catecismo, eles não entendem. Quando eles crescerem, eles pensam biblicamente. Como é que vai pensar biblicamente uma coisa que não está aqui? Que não está no coração? E você vai ver as consequências lá na frente. Aquilo que estava aqui, que ele repetia, toda vez que meu pai perguntava, o fim principal do homem é glorificar a Deus, ela é graça nele para sempre. Aí está o menino adolescente na escola, tendo que lidar com a situação, ele... é isso. Aqui é que eu vou glorificar a Deus. Ou então, quando ele aprendeu que Jesus é o sacerdote que intercede por ele, ele no meio da sua angústia, falando, Senhor, eu não consigo nem orar. Aí vem aquela doutrina da palavra de Deus que foi resumida no catecismo, mas Jesus intercede por mim. Senhor, obrigado por esse Redentor que o Senhor me providenciou. Instrua, obedeça o que o Senhor está mandando, e o Espírito vai operar para a glória do seu nome. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus, faz-nos diligentes, Senhor, no cumprimento dos deveres que o Senhor nos chama. Qual de nós, Senhor, podemos bater no peito e dizer, eu consigo e eu posso instruir o meu filho? Nenhum de nós, Senhor. A nossa fraqueza, as nossas falhas, Senhor, nos impedem de chegarmos diante de Ti e bater no peito dizendo isto, Senhor. Mas nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, clamando pela Tua graça, Senhor. Capacita-nos pela obra do Teu Espírito a instruirmos aos nossos filhos no caminho que eles devem andar, a lhes expormos a palavra do Senhor, a trazê-los para o culto, para ouvirem o assim diz o Senhor pela boca dos Teus ministros, Senhor, a fazê-los memorizar a sã doutrina resumida nos catecismos, Senhor, que toda a oposição infantil e pueril, Senhor, caia por terra em nosso coração, e que nós nos lancemos confiados em Ti, no dever que o Senhor nos chama. Quão benéfico, Senhor, será para aquela igreja que faz uso desses instrumentos para a instrução dos seus filhos, para a instrução dos novos convertidos, para a instrução da igreja, que tem caminhado já há mais tempo. Dar-nos, Senhor, a colher os frutos que Teu Espírito tem nos ordenado executar, Senhor. Dar-nos ver a Tua glória pela transformação das vidas, Senhor, próximas a nós, a começar da nossa própria vida. Dar-nos ver a Tua glória, Senhor, em ver aqueles filhos de aliança que hoje são instruídos, professando a fé diante de Ti, de coração, crendo no Senhor. O Senhor não nos deu filhos, Senhor, para povoar o inferno, mas para povoar o Teu reino, Senhor. Por isso nos usa para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.